Olá, olá, povo abençoado que tem nos acompanhado aí pela TV Guaratuba. Seja muito bem-vindo a mais um Vitória em Cristo para a sua vida. Programa em que a gente ministra uma palavra ao seu coração, a gente tem a oportunidade de interagir um pouco, orar por você. E aí entra aquele pedido de sempre, deixa aí o seu like na página da TV Guaratuba, deixa o seu like nesse vídeo, compartilhe a fim de que possamos alcançar o maior número possível de pessoas. Eu tenho dito que hoje nós temos uma ferramenta extraordinária, que são as redes sociais, que você pode ganhar uma alma para Jesus com um simples compartilhamento, algo que não vai te custar absolutamente nada. Então, se você puder, fica aí o meu pedido, compartilhe com alguém, convide seus amigos, vamos estar junto aqui pelos próximos minutos, falando um pouco da palavra de Deus, trazendo uma mensagem de fé, de esperança para o seu coração. Então, deixa eu ver aqui quem está com a gente, mandar um abraço para aqueles que eu consegui identificar. Então, estou vendo aqui que está a Bíola, tudo bem, Bíola? Deus te abençoe, as crianças estão por aí, estão junto. Silvia, tudo bem, Silvia? Temos também a Regiane, famosa Regi, tudo bem? William Salles, paz de Cristo, Deus te abençoe. A gente tem bem mais pessoas aqui conectadas conosco, só que eu só consigo e só apareceram para mim esses nomes que eu citei. Estou até saindo aqui de novo para entrar, para ver se eu consigo encontrar você. Então, deixa o seu like aí, a paz pastor. Não sei por que vocês escrevem pastor com X. Por que será, hein? Me explica aí, por gentileza. Abra aí a sua Bíblia, por favor, no livro de Juízes, capítulo de número 8. Juízes, capítulo 8. Eu acredito que tenha que dividir essa ministração em duas partes, em função do tempo que a gente tem aqui. E aí, na semana que vem, eu concluo a ministração dessa palavra que Deus colocou no meu coração para essa noite. Tá bom? Então, compartilha aí, por favor. Eu estou saindo aqui novamente, deixa eu sair de tudo. Vou entrar de novo para ver se a gente consegue interagir. Eu já vou te fazer um pedido. Comenta aí alguma coisa, coloca uma mãozinha só para eu ver aqui e medir o time que a gente está entre aquilo que eu falo e o momento que chega aqui a mensagem para mim. Tá bom? Então vamos lá. Eu vi aqui que subiu um like agora da Vanessa. Deus te abençoe, Vanessa. Tudo bem? Manda um abraço aí para o meu amigo, o Líbio. Manda um abraço para as crianças. A minha digníssima colocou uma carinha aqui, com os olhinhos de coração. Coração para coração. Vamos lá. Vamos ao texto. Gabriel e Sofia estão aí? A minha esposa está dizendo, então. Gabriel, papai está mandando um beijo pro Godinho do pai. Tá bom? Godinho do pai. Bodia, quando é que você vem no programa com o papai? Eu vou entrevistar você, tá bom? Vamos lá então, vamos começar. Juízes capítulo 8, versículo de número 4. Juízes 8, verso de número 4. Diz assim: E como Gideão veio ao Jordão, passou com os 300 homens que com ele estavam, já cansados, mas ainda perseguindo. Eu quero me ater a esta última frase do verso 4 do capítulo 8 do livro de Juízes. Já cansados, mas ainda perseguindo. Quem nunca se sentiu cansado? E quando eu falo de cansaço, eu não me refiro ao cansaço físico. Porque se você tiver feito uma atividade física bastante intensa, você toma um banho, você dá uma relaxada no sofá, você dorme um pouquinho e você recupera. Muitas vezes nós nos sentimos cansados emocionalmente, esgotados em função de alguma coisa que está acontecendo à nossa volta. Eu brinquei no último domingo, quando falei um pouco sobre isso na igreja. Qual é a mãe que nunca se virou para os seus filhos e disse: eu não aguento mais, eu vou embora, eu vou fazer a minha mala e vocês nunca mais vão me ver? A verdade é que às vezes a gente cansa.
Quando a tempestade ela permanece por um tempo, você começa a ficar bastante desgastado, esgotado. E aí a primeira coisa que a gente pensa em fazer é desistir. Não está valendo a pena continuar lutando por esse casamento, não vale a pena você continuar lutando pela vida desse menino, ou para manter esse emprego, ou para fazer essa empresa prosperar, e aí alguns acabam decidindo baixar as portas, desistir de tudo. E o texto que nós lemos, do versículo 4 do capítulo 8, diz que eles estavam cansados, só que eles decidiram continuar perseguindo. Eles tinham um alvo, eles tinham uma meta, eles estavam debaixo de uma palavra de Deus, que era livrar Israel do jugo dos midianitas. Boa parte daquilo que Deus havia dito que faria já tinha sido feito, eles só ainda não haviam capturado os reis dos midianitas para que a vitória fosse completa. Só que aí, como lemos, eles decidiram continuar perseguindo e alcançaram o êxito. Então, eu quero ministrar aqui uma palavra sobre o que fazer quando cansar. Quando você sentir esse esgotamento com relação às questões da sua família, com relação às questões da sua empresa, com relação às questões do seu ministério, né? Essa palavra ela tem muito a ver com questões ministeriais. Então, o que fazer quando cansar? Para isso, eu vou pedir a você, por gentileza, que mantenha a sua Bíblia aberta e volta aí um pouquinho até o capítulo 6. Muita gente conhece a história de Gideão. Israel estava subjugada aos midianitas já há algum tempo, 7 anos, que o clamor deles subiu ao Senhor e o Senhor levanta Gideão. E aí, ao longo desse contexto, eu vou extrair aqui alguns versículos para te ajudar a fazer algo que deve ser feito quando você cansar. Primeiro deles está no versículo 7, capítulo 6, versículo 7. Eu vou ler com você, diz assim: E sucedeu que, clamando os filhos de Israel ao Senhor por causa dos midianitas, enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel. Então, a primeira palavra que eu quero deixar para você é que, lembre-se, quando você estiver cansado, pensando em desistir, assim como eles estiveram também, lembre-se que você é a resposta da oração de alguém. O texto que nós lemos agora, versículo 7 do capítulo 6, diz que os filhos de Israel começaram a clamar ao Senhor. O clamor deles chega até os ouvidos de Deus e Deus, ele levanta Gideão. Então lá na frente, no capítulo 8, verso 4, o texto que nós lemos no início, quando Gideão se sente cansado, mas decide continuar perseguindo, eu quero conjecturar aqui que ele se lembrou que ele era a resposta da oração de alguém. Querido, saiba de uma coisa: você é a resposta da oração de alguém. Eu me lembro, isso ficou muito marcado no meu coração, quando eu cheguei aqui na cidade de Guaratuba, vai fazer 2 anos agora, no dia 5 de dezembro, já estamos quase lá para completar 2 anos nessa cidade. A gente tem uma irmã na nossa igreja muito querida, uma senhora, né, que infelizmente, em função dessa pandemia, ela já está há algum tempo sem ir na igreja, mas é a irmã Kalina, que toda a igreja tem um carinho muito especial por ela. E aí eu me lembro de uma conversa que nós tivemos e ela disse assim para mim: pastor, só tem a Devec aqui em Guaratuba por causa de mim. Há tanto tempo eu orei para que o Senhor mandasse uma igreja do pastor Silas para cá. Enfim, ela clamou durante algum tempo da sua vida. E hoje nós temos uma igreja aqui na cidade de Guaratuba. Então, querido, quando você chega num determinado ambiente, você e eu precisamos entender que a nossa chegada a este lugar pode sim ser a resposta da oração de alguém. Então, por mais difícil que seja em alguns momentos permanecer neste lugar, permanecer lutando nesse ambiente, lembre-se que Deus te mandou a este lugar com um propósito. Deus te enviou a essa casa como sendo a resposta da oração de alguém. Então, a primeira coisa que você precisa fazer quando cansar é procurar se lembrar que a sua vida é a resposta da oração de alguém. Tem alguém que será alcançado por causa de você. Tem alguém que só será alcançado através da tua vida, através do propósito que Deus tem
com relação a você. Segundo, eu vou falar pouco sobre cada um dos pontos, porque são alguns pontos, como eu disse, eu acredito até que tenha que dividir essa mensagem em duas partes, mas vamos sentindo aqui ao longo da ministração. Segundo, o que fazer quando cansar? Versículo de número 11, diz assim: Então o anjo do Senhor veio, assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Bias-Rita. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para o salvar dos midianitas. Olha como começa o verso 8. Então o anjo do Senhor veio. Querido, quando a palavra de Deus diz o anjo do Senhor e não um anjo do Senhor, isso teologicamente se chama teofania. O que é teofania? É uma manifestação da pessoa de Jesus Cristo no Antigo Testamento. Então, por que eu trouxe essa explicação para você? O que fazer quando cansar? Lembre-se de quem te chamou. Gideão havia sido chamado por ninguém mais, ninguém menos, pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Gideão havia sido chamado por Deus. Então, por mais difícil que seja em alguns momentos permanecer, por mais difícil que seja em alguns momentos continuar estudando, continuar ministrando, continuar desenvolvendo o seu ministério, lembre-se de quem te chamou. Quem te chamou foi Deus. E aquele que chama é também aquele que garante. Aquele que chama é aquele que renova as forças. Jesus, não por acaso, disse em Mateus capítulo 11, versículo 28, Vinde a mim, todos vós que estáis cansados. Então, todas as vezes que você se sentir cansado, querido, vá até Jesus. Olhe para o autor e consumador da sua fé. Quem te chamou foi Deus. E Ele não te chamou para ficar pelo caminho. Ele não te chamou para não cumprir completamente esse propósito. Vá até o final. Eu declaro sobre a sua vida que Ele está te sustentando em nome de Jesus. Eu declaro que não é por acaso que você está diante de mim nessa hora ouvindo essa palavra. É para que o Senhor de fato viesse a renovar as suas forças. Como diz a palavra, os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Que as suas forças sejam renovadas nesta hora, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém? Vamos lá. Terceira coisa, o que fazer quando você cansar? Versículo de número 21. Diz assim: E o anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado que estava na sua mão e tocou na carne e os bolos asmos. Então subiu o fogo da penha e consumiu a carne e os bolos asmos. E o anjo do Senhor desapareceu dos seus olhos. Terceiro, o que fazer quando cansar? Lembre-se de como foi a experiência do seu chamado. O anjo, ele se manifesta a Gideão, ele aparece diante de Gideão. Aí Gideão diz assim: se é o Senhor mesmo, espera aí, que eu quero trazer algo e quero oferecer como oferta ao Senhor. E aí o anjo espera, Gideão vai até a sua casa, traz uma oferta. Quando ele apresenta a oferta, o anjo toca na oferta com a ponta do seu cajado e consome aquilo que havia sido oferecido por ele. Ou seja, ele teve uma experiência marcante, ele teve uma experiência impactante. E algo que eu gosto de dizer é que argumentação alguma vai ou pode substituir algo que você viveu, uma experiência que você teve. As pessoas podem dizer o que elas quiserem, que Deus não existe, que Jesus não cura, elas podem dizer. Agora, eu já tive experiências nesse sentido. Eu já fui instrumento na mão de Deus para curar alguém. Então, as pessoas elas podem fazer o que elas quiserem, falar o que elas quiserem, mas eu sei o que eu vi. Eu sei o que eu presenciei. Então, existem momentos que a gente está cansado e aí a gente precisa trazer à nossa memória aquilo que nos traz esperança. Aquela experiência marcante, impactante que um dia nós tivemos com o Senhor, quem nos chamou. Então, querido, todas as vezes que você cansar, lembre-se das experiências que você já teve com Deus. Vamos lá? Número 4,
Se você puder e quiser, dá até para você assistir o programa depois, mas vá anotando, para depois você meditar em cima, você orar nesse sentido e ouvir algo da parte de Deus, quem sabe de uma forma bem peculiar e específica. Vamos lá, número 4. O que fazer quando cansar? Versículo de número 30. Versículo 30 diz assim: Então os homens daquela cidade disseram a Joás: Tira para fora o teu filho para que morra, pois derribou o altar de Baal e cortou o bosque que estava ao pé dele. Querido, diante dessa experiência marcante que Gideão teve com o anjo, ele começa, de certa forma, a executar aquilo que era a vontade de Deus. E como ele começa? Quebrando o altar de Baal que havia ali na região em que ele morava. No dia seguinte, quando as pessoas acordam e veem que o altar de Baal está quebrado, eles procuram descobrir quem foi o autor daquela cena que eles estão presenciando. E depois de refletir durante algum tempo, eles chegam à conclusão de que foi Gideão. E aí eles desejam matar Gideão. Aí o seu pai, Joás, entra no cenário e diz assim: peraí, se Baal é Deus, deixa que ele resolva o problema. Mas o fato é que os homens daquela cidade, os conterrâneos de Gideão, os irmãos de Gideão, queriam matá-lo, mesmo quando ele está no meio de um processo libertador daqueles homens, de libertação daqueles homens. Então, o quarto, até aqui eu trouxe 3 pontos acerca de coisas que nós temos que lembrar. Agora, a quarta não é algo que você tem que lembrar, é algo que você tem que esquecer. Esqueça a ingratidão. Se tem uma coisa que é difícil da gente lidar, que é difícil da gente superar, é quando você está se doando por alguém, você está se entregando por alguém, você está lutando por alguém e esse alguém não consegue compreender os seus esforços por amor a eles. Imagine como fica o coração de Gideão quando é levantado por Deus para libertar o seu povo e o seu povo deseja matá-lo. Então, querido, eu ministrei aqui numa live, eu não sei se há 3 semanas atrás, deve ser por volta disso, 1 Samuel 23, Davi livra os homens de Keila e os homens de Keila estão prontos a entregá-lo nas mãos de Saul. A Bíblia vai dizer que Davi pura e simplesmente sai da cidade de Keila e vai para um outro lugar. Ele não vai tirar satisfação: olha, vocês são ingratos, olha, vocês deviam reconhecer o meu valor, olha, eu fiz isso e aquilo por vocês. Não. Davi pura e simplesmente sai daquele lugar e vai para outro. Então, querido, se em algum lugar alguém não reconhece o seu valor, sacode a poeira do teu pé e vai para outro, mas não pare o teu chamado, não pare o teu propósito, não pare o seu ministério. Esqueça a ingratidão. Vamos lá? Vamos seguir. 5º, o que fazer quando você cansar? Versículo 31. Diz assim: Porém Joás disse a todos os que se puseram contra ele: Contendereis vós por Baal? Livrá-lo-eis vós? Qualquer que por ele contender, ainda esta manhã será morto. Se é Deus, por si mesmo contenda, pois derribaram o seu altar. Então, agora é hora de lembrar de algo novamente. 3 foram para se lembrar, 1 para esquecer, agora o 5º é algo para você lembrar novamente. Lembre-se daqueles que Deus usou um dia ao longo da sua trajetória. Irmão, tanta gente Deus já usou para que você chegasse no ponto em que você está e agora, porque você está cansado nesse ponto, você está pensando em desistir, você está pensando em retroceder. Quantos amigos Deus plantou na sua trajetória, plantou no seu caminho, que te encorajaram, que acreditaram em você, que interviram para te livrar de alguma coisa. Foi o que aconteceu. Quando os homens estão falando em matar Gideão, ele nem sabe o que está acontecendo, mas o seu pai está lá o defendendo, o seu pai está dizendo: olha, se ele fez isso, deixa que Baal resolva. Baal não é Deus, então deixa Baal resolver com ele. E aí aqueles homens desistem de matar Gideão. Então lembre-se das pessoas que já foram bênção para a sua vida. Lembre-se daqueles que já te deram um abraço quando você precisava, aqueles que estenderam as mãos quando você estava caído,
aqueles que oram pela sua vida, que oram pelo seu ministério, que intercede por você. Se por um lado tem gente que é ingrata, por outro lado tem gente que está vibrando com as suas conquistas. Tem gente que está realmente liberando palavras que venham a te encorajar a fim de que você cumpra integralmente o seu propósito. Então lembre-se daqueles que Deus já colocou no seu caminho, lembre-se daqueles que Deus já usou ao longo da sua história. Vamos lá? Vamos seguir. 6º, versículo de número 37. Diz assim: eis que eu porei um velo de lã na eira. Se o orvalho estiver somente no velo e secura sobre toda a terra, então conhecereis que hás de livrar Israel por minha mão, como tens dito. Então o que Gideão faz? Senhor, me dá mais um sinal. Se o Senhor vai fazer isso tudo mesmo através da minha vida, eu vou colocar um tapete lá fora e vou dormir. Quando eu voltar no dia seguinte, eu quero que o tapete todo esteja molhado e em volta seco. E aí eu vou entender que o Senhor está comigo, que esse é o sinal. No outro dia, Gideão acorda, torce aquele velo e enche uma taça de água. Falou, ok, Deus está comigo. Aí ele vai falar novamente, Senhor, não me leva a mal não, mas eu vou colocar o tapete lá fora de novo. Faz o contrário. Faz com que à sua volta tudo esteja molhado e o tapete esteja seco. E assim Deus fez. Ou seja, o que fazer quando você cansar? Lembre-se dos sinais que Deus já te deu. A verdade é que a gente vai caminhando, a gente vai exercendo o nosso ministério, nós vamos avançando e Deus vai nos dando sinais. Deus ele vai manifestando através de sinais de que Ele é conosco. É quando alguém te liga, é quando alguém que nem sabe o que você está passando, ele fala sobre aquele assunto e você está vivenciando aquilo, você, meu Deus, eu não falei isso com ninguém, como é que pode esse irmão? Isso é um sinal de Deus para que você continue. Então, ao longo da tua história, Deus já te veio dando alguns sinais e não é o momento de você parar. O texto diz, que nós lemos lá no início de Juízes 8, versículo 4, que eles estavam cansados, mas continuaram perseguindo. Gideão, ele sabia quais foram os sinais que ele havia recebido de Deus. Eu fico imaginando Gideão lembrando do dia que ele levou o tapete lá e o Senhor fez o tapete ficar molhado. No outro dia ele levou novamente o tapete seco e a erva em volta toda molhada. Ele fala, não, Deus está comigo, eu vou continuar. Eu vou retirar forças da onde eu não tenho força, porque eu sei que Deus está comigo nessa empreitada. Não está sendo fácil, não está sendo simples, mas o Senhor é comigo, então eu vou continuar. É por isso que vai dizer, já cansados, mas ainda perseguindo. Continue perseguindo, tá bom? Eu estou monitorando aqui a hora, eu vou trabalhar então mais um tópico e aí na semana que vem a gente conclui. Mais uma, é a 7ª, é isso? Passe aí até o capítulo de número 7, nós vamos ler agora o versículo 3, Juízes, capítulo 7, versículo 3, o texto diz assim, agora, pois, apregou-a aos ouvidos do povo, dizendo, quem for covarde e medroso, que volte, e vá-se apressadamente das montanhas de Gileade. Então voltaram do povo 22.000, e 10.000 ficaram. Agora a gente vai voltar de novo para aquilo que você tem que esquecer. Você está cansado? Se você ficar lembrando de coisa que você tem que esquecer, você vai parar. E se você esquecer de coisa que você tem que lembrar, você vai parar. Então a gente precisa separar bem o que eu preciso me lembrar e aquilo que eu preciso esquecer. E o 7º, para a gente encerrar hoje, é esqueça aqueles que já te abandonaram. Quando Gideão ele começa a reunir o exército, ele reúne um exército a princípio de 32.000 homens. Aí o Senhor diz assim para ele, Gideão, tem muita gente com você. Vira para esse exército e diga para os covardes e para os medrosos para que eles voltem. E aí, irmão, quando Gideão diz isso, você imagina 22.000 homens virando as costas para ele. Todo mundo indo embora. Ficaram apenas 10.000. E aí o Senhor vai dizer de novo, Gideão, ainda tem muita gente aí, bota esse povo para beber água. E aí, mais uma vez, o Senhor dá uma peneirada e ficam apenas 300. De um exército, a princípio, de 32.000,
só ficaram 300, ou seja, 31.700 pessoas voltaram. E aí entra a sétima lição: esqueça aqueles que te abandonaram. Te abandonou, virou as costas para você, o problema é dele. Isso não pode te impedir de seguir no teu propósito. Isso não pode parar o teu chamado. Continue firme, continue forte, vamos para frente. Eu fiz uma analogia, assim como um ônibus ele sai num determinado ponto e vai até a sua origem, existem passageiros que subiram no ponto inicial, descem na metade, isso é normal. Então tem gente que começou com você na trajetória e no meio do caminho desceu, seguiu um outro rumo, deixa ele embora. Você que não pode perder o seu rumo. Você é que não pode deixar de continuar perseguindo aquilo que um dia Deus mandou você perseguir. Você que não pode desistir daquilo que um dia Deus disse que te daria. Então esqueça aqueles que te abandonaram e siga adiante, porque Deus vai te dar vitória. Amém, querido? Então, como eu disse, ainda tem alguns pontos aqui para eu trabalhar. Na semana que vem a gente encerra essa mensagem e agora você tem a oportunidade aí de escrever o seu pedido de oração. Escreva aí o que você precisa, família, questões de saúde, seja lá o que for, escreva aí o seu pedido de oração, nós vamos orar e enquanto você escreve aí eu vou mandar um abraço para a galera que eu vi comentando aqui enquanto eu ministrava. O João Lauro, que é mais do que de casa, né? Deus te abençoe, João Lauro. A Regi, que eu citei no início. Maurício, Deus te abençoe. A Boni está com a gente também. Deus abençoe. O Marcos Rodrigo Pereira. Deus te abençoe, Marcos. Seja sempre muito bem-vindo. Paulo Roberto da Silva. Palavra de bênção, pastor. Um abraço de toda a nossa família. Pastor Paulo Roberto. Deus te abençoe, meu irmão. Deus abençoe a sua casa. Super fã aqui, Gabriel Henrique, Deus te abençoe, Deus abençoe a vida de cada um de vocês, e agora começam a chegar aqui os pedidos de oração. O primeiro deles foi William Salles, membro da nossa igreja, pastor, ore por mim. Sandra Regina, oração pela minha família, vamos orar. Estou esperando aqui subirem os pedidos de oração para a gente orar. Eu vi aqui que subiu um like da Amanda Cassetari. Tudo bem, Amanda? Deus te abençoe. Fabiana, pelo meu casamento. Edivânia, pela saúde de toda a família e amigos. Vamos orar, vamos orar. Eu quando baixo a cabeça aqui, eu me vejo na TV, me vejo no celular, minha careca brilhando. Tem um aqui? Antes do William. Ah, sim. Do Emerson, nosso produtor aqui, pelo meu tio Valdeir Macedo, que está de aniversário hoje. Meus parabéns. Deus abençoe. Elisa Moura, por todas as áreas da minha vida. A Edivânia, pela recuperação da minha mãe, que fará cirurgia na segunda-feira. Vamos orar. Sandra pede oração aqui pela Maristela Ortiz. Vamos orar, vai escrevendo aí, que nós já vamos orar, vamos buscar o Senhor e eu tenho uma palavrinha para nós aqui no final. Vamos lá? Vamos falar com Deus. Senhor, em nome de Jesus, obrigado por mais esta oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos diante de Ti, ouvindo uma palavra, buscando a Tua face pelas questões que envolvem a vida dos Teus filhos. Bom é saber que os Teus ouvidos não estão agravados para que não nos ouça e que as Suas mãos não estão encolhidas para que não nos alcance. A Tua palavra diz que o Senhor Jesus, quando ascende aos céus, Ele rasga o véu do templo de alto a baixo, fazendo com que hoje nós tenhamos livre acesso ao Pai,
quando oramos no nome do seu Filho amado Jesus Cristo. E é no nome de Jesus que eu oro por cada um dos teus filhos que manifestaram, que expuseram aqui as suas necessidades, que escreveram seus pedidos de oração. A Boni, Senhor, que pede pelo seu trabalho. O Maurício, que também pede pelo seu trabalho e por sua família. A Maristela Ortiz, ó Deus, que eu não sei o que se passa com ela, mas tu sabes. Eu oro pela essa cirurgia que vai ser submetida à mãe da Edivânia e por sua recuperação. Oramos, ó Deus, pela vida da Elisa Moura. Oramos pela saúde de toda a família e os amigos da Edivânia, pelo casamento da Fabiana. Nós oramos, ó Deus, pela família da Sandra. Nós oramos pelo William. Nós abençoamos a vida do seu Valdeir Macedo, que está de aniversário hoje. Que o Senhor possa fazer com que a tua bênção esteja sobre a vida dele. Oramos pela vida da Kézia, da sua família. Enfim, Senhor, até mesmo as necessidades que não foram expostas pelos teus filhos, mas que o Senhor as conhece, que o Senhor venha de encontro a cada uma delas. Que Filipenses 4,19, que diz que o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as nossas necessidades em glória por Cristo Jesus, se cumpra na vida de cada um dos teus filhos. Eu abençoo, a Deus, cada lar que esteve aqui conosco nesta live, cada família, e declaro um final de semana abençoado para a glória de Deus. Amém e amém. Amém, meu irmão, minha irmã. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, que de fato tenhamos um final de semana muito abençoado. E aqui eu preciso trazer uma palavrinha de conscientização. Irmão, vote consciente. Vote consciente. Deixa eu te dizer uma coisa. Por exemplo, entrega de cestas básicas nesse período eleitoral por parte de candidatos é crime. Não vote em quem tentou comprar o seu voto. Não faça isso. Não adianta a gente reclamar de corrupção se a gente está se corrompendo. Não adianta. Tá? Um outro alerta muito importante para você. Irmão, procure votar não em quem vai ganhar, mas quem tem alguma possibilidade de vencer. Porque tem muita gente que é usada, gente que é gente boa, né, que de repente é seu amigo, mas que vai fazer 20, 30 votos, e esses 20, 30 votos vão ajudar a eleger o camarada lá que é o cabeça do partido, e muitas das vezes é um bandido e que você não coopera, não colabora, não concorda com nenhuma das ideias que ele tem. Então vou repetir aqui, eu não estou dizendo que você tem que votar em quem vai ganhar, mas quem tem alguma chance, porque senão você vai votar no João e vai eleger o José. Então a gente precisa ter consciência, sabedoria, exerça aí a sua cidadania, né? Eu estava vendo hoje aí as questões de um novo linguajar que um colégio do Rio de Janeiro, a minha cidade, adotou, né? Que é o gênero neutro. Não é menino, né, no caso masculino, nem menina, no feminino, agora é menine. Um colégio adotou essa linguagem de gênero, um colégio do Rio de Janeiro. Muitas dessas coisas são discutidas na Câmara dos Municípios, então seja consciente no teu voto e que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém? Até a próxima sexta-feira, vitória em Cristo para a sua vida.